Olá, seja bem-vindo. É bom te ver aqui para a gente poder continuar os nossos estudos no livro Os Segredos da Mente Milionária. Nós vamos agora no arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E aí ele já começa deixando para a gente um princípio de riqueza. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Continuando aqui, ele fala para a gente o seguinte: a palavra-chave é valor. E é importante conhecer os quatro fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. Ele fala para a gente o seguinte: olha, a minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Em outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou você atinge, tá? Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Muito interessante essa visão dele, para poder mostrar para nós por que as pessoas pensam pequeno. E está ligada ao medo que as pessoas têm. Continuando. Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós, diz respeito também a contribuir para a vida de outros, diz respeito a ser fiel à nossa missão e a nossa razão de estarmos neste mundo, neste momento. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e de gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com um certo talento natural e habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Muito interessante essa visão dele, hein? Então a gente tem dons que a gente precisa compartilhar com os outros. E quanto mais pessoas nós ajudarmos, mais ricos nós vamos ser. Uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Olha que visão interessante essa, hein? Eu lhe pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se a resposta é mais pessoas, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões de pessoas. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará no plano mental, emocional, espiritual e, por fim, no financeiro. Muito interessante, hein? Muito legal. E ele diz o seguinte aqui, ó: o que tem testemunhado é que muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, o Dharma, como é chamado em sânscrito, o que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida, quanto da sua contribuição para os outros. Muito interessante essa visão, porque para mim ela faz muito sentido. Se eu tenho medo, se eu penso pequeno, se eu tenho ali restrição em ajudar as outras pessoas, eu vou resolver problemas de poucos. E resolvendo problemas de poucos, pegando por essa lógica, que como empresário, como negócio, quanto mais soluções para problemas das pessoas no cotidiano delas eu tiver, mais eu ganho com isso, mais eu lucro com isso. E ele fala o seguinte: você é filho de Deus, viver de um modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nascemos para
tornar manifestação e glória de Deus que está dentro de nós. Quando deixamos a luz brilhar inconscientemente, damos permissão aos outros para fazer o mesmo. No momento em que nos libertarmos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. Uma visão bem interessante, né? Se eu consigo me libertar do medo e eu começo a brilhar, eu começo a fazer com que outras pessoas também comecem a brilhar. Olha que interessante, porque muitas vezes o nosso medo da crítica faz com que a gente às vezes pense o seguinte: não, se eu aparecer muito, outras pessoas vão ficar com inveja, vão me criticar. Isso vai acontecer sim. Só que isso vai acontecer não porque você está fazendo algo ruim ou algo errado, mas vai acontecer porque as outras pessoas ainda não se libertaram. Então, se você pensar de forma diferente, que você tem que pensar grande sim, e que você tem que brilhar, você vai conseguir fazer isso e automaticamente você vai ajudar outras pessoas. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifício e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Ele deixa uma declaração para a gente. Eu penso grande, escolho ajudar milhões de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. E duas ações. Lixe por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar esse talento, especialmente na sua vida profissional. E dois, escreva ou faça uma sessão de brainstorm, um resumo, com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Propõe pelo menos 3 estratégias e pense em alavancagem. Olha que interessante os exercícios que ele deixam para a gente, hein? Eu me chamo José Luiz Guimarães.